Olá, eu sou Marco Vicenzo, jornalista e advogado. E hoje eu apresento o programa Justiça em Foco, a edição semanal da revista eletrônica publicada diariamente em nosso portal. Nessa edição, trazemos como tema a obediência correta à cota de gênero nas eleições de 2024. Durante a sessão plenária do dia 16 de março, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ressaltou a importância do cumprimento da cota de gênero para evitar fraudes e anulações de votos. Hoje nós vamos abordar esse assunto em um bate-papo com o Dr. Newton Lins, que é autor do livro Propaganda Eleitoral e Comentários Jurídicos, publicada pela editora Juruá em 2022. O Dr. Newton Lins é advogado atuante nas lides eleitorais. Ele traz em seu livro um capítulo sobre o tema da igualdade étnica e de gênero. Com vasta experiência em cargos públicos relevantes e a presidência nacional e estadual de um partido político por muitos anos, é advogado atuante nas lides eleitorais. O nosso entrevistado nos dará sua visão e análise sobre o assunto. Eu agradeço desde já pela atenção e vamos dar início ao nosso bate-papo. Dr. Newton Lins, qual que é a importância da cota de gênero nas eleições de 2024 e por que é necessário os partidos políticos cumprirem corretamente? Vicenzo, antes de mais nada, quero agradecer esse convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui de volta com você, doutor Vicenzo. Eu compreendo que a lei de cotas, ela é um crescente que vem desde 1934, quando as mulheres passaram a ter o direito a voto, né? Mas, Vicenzo, eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. Se você quiser saber tudo sobre cotas, você pode naturalmente encontrar isso nas decisões do TSE, nos livros, no Google. Hoje nós temos esse mecanismo de busca agora bastante aperfeiçoado, agora você pode perguntar o que você quiser. Mas eu quero lhe dizer que um programa desse naipe aqui que nós temos aqui, desse quilate que nós temos aqui, dos advogados e dos técnicos que eu vejo aqui, e que eu tenho muito orgulho hoje aqui de estar nessa tribuna, é que não basta você ter esse conhecimento padronizado, como a gente encontra. Quer dizer, se você é profissional da área do direito, operador do direito, você pode optar por repetir o que você encontra naturalmente aí nas redes sociais. Você fala, olha, é muito importante a questão da igualdade de gênero, a igualdade étnica, essa coisa toda. Mas eu acho que o mais relevante, doutor Vicenzo, é a gente trazer para a mesa o debate. Eu tenho uma opinião formada, eu tratei desse livro de uma forma muito extensa, muito aprofundada, não é? Mas eu sou muito crítico da forma como essa questão é abordada. E eu posso lhe dizer por quê. Em 1934, como você sabe, as mulheres passaram a ter direito a voto. Mas, repare bem, a legislação se aperfeiçoou no sentido de com que as mulheres passassem a ter uma participação maior. Mas eu posso lhe dizer que a legislação se assemelha muito ainda, no meu ponto de vista, à legislação na época do Brasil, na época da escravatura, que nós tínhamos uma legislação que a Inglaterra queria acabar com o comércio, por uma questão puramente econômica, acabar com o comércio de pessoas pretas, né, para a questão da escravatura, essa coisa. Mas, repare só, naquela época foi feita uma legislação, doutor Vicenzo, que dela surgiu a expressão para inglês ver. E eu penso que essa legislação que dá essa amplitude às mulheres, ela não chega a ser uma lei para inglês ver, mas com a crítica que eu concedo, a interpretação que eu empresto a esse tema, é beirando isso. Uhum. Por quê? Porque a diferença, você cura ali, você está ali com um medicamento para resolver o problema, que naturalmente eu bato palmas para a questão das cotas. Isso não tenha dúvida, isso aí é uma questão, é uma matéria
tranquila, mas não resolve o problema da desigualdade, da participação das mulheres na sociedade. Nem de perto. Apenas arranha essa praia como o caranguejo arranha as areias da praia. Então, por quê? Porque o problema, doutor Vicenzo, não é a questão de se garantir que as mulheres tenham vagas nos partidos. Eu tomei o cuidado hoje, antes de vir para cá, peguei um caderno desse que você tem, espiral, e fui lá anotando. Quem quiser, faça isso, hein? Faça isso. Entre lá no TSE, no site do TSE, na parte de partidos. Dê uma olhada lá na composição dos partidos políticos. Entre lá em cada um deles. E eu vou lhe dizer, não faça isso assim, pensando se é de esquerda, se é de centro, se é de direita. Nada. Faça uma análise assim, bem tranquila, bem imparcial. Anote os nomes dos 3 cargos mais relevantes de cada partido. Quais são os 3 cargos mais relevantes? O doutor Vicenço sabe, que é a presidência, a secretaria-geral e a tesouraria-geral, ou os cargos equivalentes. E verifique lá. Eu tomei esse cuidado diante de vir para cá. É um trabalho paciente, mas você anota lá, posso naturalmente me equivocar nas contas rápidas. Nós temos aproximadamente lá 34 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 34. Quantos presidentes nós temos de partidos políticos que são mulheres? Quantas mulheres são presidentes de partido? De 34, doutor Vicenço, 5 apenas são mulheres. Dos 34 secretários gerais de partidos políticos, apenas 5 são mulheres. E dos 34 tesoureiros, apenas, que é o dono do cofre, né? 3 mulheres, doutor Vicenço, 3 mulheres. Então, eu acho que essa questão da igualdade de participação de gênero passa muito por dentro das estruturas partidárias. E aí é um embate que transcende em muito, e eu acho que a gente vai ter que ter um embate muito forte no judiciário para resolver esse problema. Né? Porque desde que nós passamos a ter em 1988, os partidos políticos antes eram pessoas jurídicas de direito público. Você sabe, era um período de exceção, era um outro momento histórico, e os partidos passaram a ser pessoas jurídicas de direito privado. Isso tudo, doutor Vicenço, para reduzir a interferência do poder do governamental, né, do Estado, dentro das estruturas partidárias. Aí se entregou ao povo o direito de fazer a sua organização partidária. Só que, por outro lado, nem tudo é perfeito, né? Nós temos uma interpretação hoje muito forte por parte do judiciário. Eu acho que isso é necessário fazer um amplo debate com o Poder Judiciário a respeito disso, que se hoje você tem essa independência, por outro lado, você tem uma outra coisa extremamente maléfica, que são as tais das comissões provisórias, doutor. O que são essas comissões provisórias? O sujeito monta lá um partido, normalmente alguém que tem recursos para fazê-lo, monta esse partido e ele se torna proprietário do partido. A verdade é essa. E aí ele começa a nomear as comissões provisórias em cada um dos estados e assim sucessivamente nos municípios. E aí um belo dia, um camarada diz assim, um presidente de um partido, a comissão provisória, diz assim, poxa, tem a Ângela, Rosana, Renata, tantas mulheres, eu gostaria de recomendá-la, eu vou aderir à campanha dela para governadora. Né? Aí o presidente nacional primeiro dá um puxão de orelha, né? Você, olha, você está aí como presidente, aí, sei lá, no estado de Pernambuco, no estado de Santa Catarina, olha, eu já tenho um candidato aí a governador, é fulano de tal. Você diz, não, mas olha, nós reunimos aqui o partido e essa coisa toda e achamos que tem que ser a Renata, candidata a governadora. Você, olha, não é possível, eu vou tirar você.
Aí quando chega no momento que vence a comissão provisória, ele não autoriza a realização de convenção, para se realizar a nova convenção, para definitiva, e nem renova aquela comissão. E simplesmente bota uma pessoa de seu próprio interesse, que vai votar no João, no Joaquim e no Manuel, que é opção pessoal do presidente nacional, que não é presidente, na realidade é o proprietário do partido. Então, nós vimos assim, de uma triste tradição histórica, cartorial, né, das capitanias hereditárias, em que os presidentes de partido passam para sua filha, para o seu filho, a estrutura, o partido, e assim vai. E recebendo recursos públicos, o que é mais altíssimos, grave, né? Altíssimo, ele gerencia ali um dinheiro público como se fosse dele. E ali ele distribui e gasta com o que ele quer, a verdade é essa, porque basta ele comprovar isso nos tribunais, ele junta lá a notinha fiscal, gastei, tá tudo bacana. Aí teve alguns escândalos assim, o cara resolveu comprar helicóptero pro partido, coisa absurda, não, mas tá lá a nota fiscal, tá tudo certo, ele comprou, vai fazer o quê? Está usando pro partido? Está usando pro partido e tal, muito bem. Então, o mesmo ocorre com relação às candidaturas femininas, porque, como eu lhe mostrei, as mulheres têm uma participação ínfima, e isso não vai modificar você tratando os sintomas. Entendi. Você só pode, de fato, resolver o problema da participação feminina indo direto na ferida, que é a questão interna corporis. A questão, e hoje, se você briga no judiciário, é muito mais prático para o juiz estadual. Ele diz, isso é questão interna corporis, e vai lá, passa para frente, e o camarada fica lá, o Deus dará, inclusive, muitas vezes, em cima das eleições, às vezes tem compromissos com aliados, etc. E aí, não, você não é mais presidente, porque você está apoiando a Renata, a Maria, né? A Cláudia. E aí é que vem essa grande questão. Por quê? Eleição, doutor Vicente, não é só recurso para campanha. Eleição não é só tempo de televisão. Eleição não é só garantia de vaga. A eleição, a participação, é de articulação política. Articulação. Uma pessoa que não tem apoiamento, ela está engessada. Olha, eu vou lhe dar um cantinho, tá certo? É aquele quartinho lá do fundo. Você vai ter direito ali à sua vaguinha de candidata. Mas olha, fique feliz aí, porque nas articulações você não participa. Então, se nós não formos para dentro dessa questão, que é a questão de nós flexibilizarmos a questão das matérias interna corporis, nós não vamos resolver o problema da participação feminina. Porque a participação feminina depende, sobretudo, de nós acabarmos com essa questão vergonhosa, que são as comissões provisórias eternas e a ingerência, a ausência, a ingerência das direções nacionais e a ausência de democracia interna. O nascedouro das campanhas políticas é dentro dos partidos. A democracia, quando você vê na eleição que o Poder Judiciário Eleitoral participa, aquilo é a expressão da democracia. Mas o nascedouro da democracia é dentro da estrutura partidária. E eu acho que nós temos, e isso aqui é um local para o debate, claro. Eu tenho essa compreensão e acho que nós temos que trazer esse debate para dentro, porque senão você vai virar, você que está aí, como eu disse no início da nossa conversa, você fala aí nós podemos falar assim, você entra agora, como é que tem esses mecanismos agora que você fala o que você quiser na internet, o camarada lhe dá um texto completo, mas aquilo ali vai lhe padronizar como se você fosse, assim, um leite de caixinha. Sabe de supermercado? Você vai lá, o leite ali vem um pouquinho de cada vaca. Uma tem mais gordura, outra menos, uma é mais assim. Aí vai para a fábrica padroniza, todo mundo fica com o mesmo teor de gordura dentro da caixinha. Se você quiser ser leite de caixinha, aí você repita o que está lá no Google. Agora, doutor Newton Lins, só para a gente poder abrir o debate, que eu acho que é importante, né? Especificar esse debate democrático, e para a gente poder entender, né, com um especialista,
né, do calibre de Vossa Excelência, a gente precisa entender se existe de alguma forma, algum mecanismo, né, partidário, que seja a flexibilização das estruturas, ou que seja, talvez, por que não, uma cota dentro da estrutura partidária, né, que seria até algo a se discutir, mas qual o mecanismo, como que os partidos podem fazer para garantir que seja devidamente, corretamente respeitado a cota de gênero e evitar o que é comumente conhecido como as candidaturas laranjas? Olha, você fez uma pergunta muito importante, porque eu compreendo que se você tem um partido, a estrutura partidária normalmente ela é composta de uma estrutura maior, que nós denominamos diretório partidário, normalmente com 101 membros, né? E essa estrutura de 101 membros se reúne, normalmente é no mesmo dia da convenção, e elege uma comissão executiva. Então, eu compreendo que deva ser obrigatória, dentro das estruturas partidárias, a participação paritária de homens e mulheres nos diretórios partidários. Porque não adianta, da porta do partido para fora, você ter uma democracia de fachada. Você tem é para inglês ver. É para inglês ver as candidaturas. Por quê? Porque se você não tem a participação da mulher, dos 101 membros, você tem que ter pelo menos as 50 mulheres. Porque aí, naturalmente, elas vão eleger o tesoureiro, o secretário-geral, o presidente do partido. Vão ter maior participação para fazer isso. E acabar, naturalmente, com essa questão das comissões provisórias. Se a Justiça Eleitoral não tomar a frente para resolver isso, e digo uma coisa absolutamente relevante, que eu considero relevante, porque a maior avanço que nós tivemos da participação de mulheres e a participação das pessoas pretas, os negros, não foi decorrente da legislação que foi costurada dentro das casas legislativas. Fizeram, eu não sei se o doutor sabe, doutor Vicenzo, que quando foram elaborar o projeto de lei da questão dos recursos públicos, que atualmente a participação, o acolhimento dos recursos públicos é em dobro na questão das mulheres e dos negros. Perfeito. Não é verdade? Mas a legislação, doutor Vicente, olha, pasme, que absurdo que chegou a esse ponto. A legislação, o projeto de lei, não falava de distribuir o recurso para o negro, não. Não falava isso. Falava que o partido ia ter mais recurso para a sua estrutura partidária. Mas não especificava. Mas não especificava a destinação. Perfeito. E ficou aquela imagem de que feita a lei, não, vai ter mais recursos. Não, se você for ler lá, pega a lei e vai lá ler. Você vai perceber que não fala isso. Entendi. Quem veio a solucionar esse problema foi exatamente uma pessoa, e eu até cito no meu livro, eu quero até ter a oportunidade de fazer uma visita a essa parlamentar, que é a deputada Benedita da Silva, que meteu o pé na porta do judiciário, foi lá para dentro e falou assim, peraí, esse recurso aí, em dobro, vai contar em dobro, vai para onde? Aí o judiciário foi que aperfeiçoou através de seus mecanismos e disse, não, tem que ser destinado também na mesma proporção. Né? Porque senão ia ficar assim. Mas é uma garantia, na verdade, jurisprudencial. Não é legal. Foi uma interpretação do Poder Judiciário favoravelmente à igualdade. Nós hoje temos que bater palma a isso. Porque foi o TSE que tomou essa iniciativa por provocação de uma pessoa que é uma mulher e negra. Ela que tomou a iniciativa, foi para lá para dentro, quero fazer um questionamento, juntou as entidades que ela tinha acesso, etc., e foi para lá para dentro. Disse, não, peraí, que o partido tenha mais recursos, doutor Vicenzo? Maravilhoso. Agora o presidente, que é dono do partido, vai decidir? Quer dizer, isso aí nós estaríamos tendo um retorno à época do escravagismo, por exemplo. Nós íamos estar colocando preço na pessoa negra. Senão, olha, e caberia até uma negociação. Olha que absurdo. Você é presidente, vamos supor, de um partido,
ou então você é um líder, você é governador, você chama, olha, você sabe que todo governador tem um monte de cabo eleitoral, né? Sim. Aí ele chama o cabo eleitoral, olha, eu estou querendo ajudar um amigo, você pode arrumar umas pessoas negras aí? Por quê? Para carregar recurso para aquele partido, não porque ele estivesse preocupado com a pessoa negra. Ele ia carregar recurso. Quem evitou essa interpretação grotesca foi o Tribunal Superior Eleitoral. Quem quiser ver, vai lá, olhe, vê os debates que eu tive a oportunidade de ver de perto, e você vai perceber isso. Porque a construção legislativa estava, que foi alardeada na época, muitos discursos e tal, muito boa, mas uma construção legislativa que tinha uma falha. Porque não falava objetivamente da destinação dos recursos. Perfeito. E eu acho que hoje essa correção foi muito bem recebida e correta, mas foi decorrente de iniciativa de pessoas que tiveram uma compreensão sensata sobre o assunto. Né? Agora veja, o senhor tratou de um tema muito importante e é muito caro falar sobre esse assunto, porque realmente hoje o Brasil funciona, do ponto de vista partidário, como um império. Né? O presidente do partido tem total domínio, nomeia quem quer e tira quem quer a hora que quer. E o judiciário muitas vezes entende como interna corporis. Mas o que eu queria saber, existe também algum movimento, alguma costura, alguma construção para que isso deixe de acontecer, para que sejam eleitas e só possa funcionar executivas estaduais eleitas, que não sejam executivas provisórias? Existe alguma coisa nesse sentido? Existe. Existe por iniciativa de interpretação, mais uma vez, do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral vem empreendendo esforços no sentido de acabar com isso. Né? E o Legislativo sempre dá uma forma de contornar isso aí. Mas sempre o Legislativo não existe. Em 3 ocasiões, o Tribunal Superior exigiu isso. E aí sempre tem um grupo de parlamentares que vai para a tribuna, etc., modifica, estende, dá uma interpretação elástica para essa questão, e as normas vão ficando assim cada vez mais elastecidas, esgarçadas, e nós não temos esse avanço que é tão importante. Porque o que nós não podemos mais conceber é esse caráter de capitanias hereditárias dentro do partido. É verdade. Nós temos que... a democracia começa dentro da estrutura partidária. E pouquíssimos partidos, eu ouso dizer que talvez 4 partidos ou 5, têm comissões nacionais definitivas. Poucos. Estaduais, nacionais sempre são definitivas. Estaduais, quase nenhuma, talvez umas 4 partidos tenham essa concepção de estabelecer suas direções legitimamente eleitas, democraticamente eleitas. O resto, todos essa enxurrada de partidos, 30 e tantos partidos aí, né? Eu nem sei quantos partidos nós temos hoje, todos eles são comissões provisórias. Quem tiver dúvida, vai lá dar uma olhada no seu estado e verifique quais são, né? Verifique lá quais são, se tiver dúvida, né? Que eu acho procedente, dá uma olhada lá. Você vai verificar que são todas comissões provisórias, o cara não é eleito, não é presidente de coisa nenhuma. Ele é um representante local, é um embaixador do presidente nacional. Hoje os partidos... Um procurador. É um procurador dos interesses do presidente nacional. Nós temos hoje partidos monolíticos. É uma estrutura só de cima e embaixo. Né? Doutor Neutronins, nós vamos continuar o papo, ainda principalmente sobre a nossa democracia, porque a Constituição diz que a nossa democracia é partidária, né, e pluripartidária, mas nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já. A internet revolucionou a nossa forma de comunicação e com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Vários veículos de comunicação, sites e blogs irão disponibilizar o seu conteúdo com links para suas páginas correspondentes. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br e se cadastre ou entre em contato pelo WhatsApp
As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro mantiveram a obrigatoriedade da realização do exame toxicológico de larga janela de detecção. Para atender essa exigência, você pode contar com a Central de Exames Cruzeiro, com a qualidade Chromatox e é credenciada pelo Denatran. Acesse nosso site www.secruzeiro.com.br ou ligue para 61 3361 0740. Central de Exames Cruzeiro. Serviços de saúde com excelência. Estamos de volta no Justiça em Foco para o nosso bate-papo e eu gostaria de saber, Dr. Newton Lins, sobre o TSE. O que de fato o Tribunal Superior Eleitoral pode fazer para enfrentar de vez esse problema de não cumprimento das cotas dentro dos partidos, principalmente em época de eleição? Bom, nas hipóteses, primeiro vamos para as questões mais graves, né? Qual é a questão mais grave? A questão da fraude. Nós temos ali o não cumprimento e tem aquele camarada que quer fraudar, né? O não cumprimento é de aplicação imediata da norma, né? Você não admite, você retorna para o partido, olha, o partido não cumpriu, olha, você não cumpriu aqui o percentual que nós exigimos. Aí ele dá uma oportunidade para o partido corrigir, eventualmente, e isso sempre ocorre porque em muitas ocasiões, doutor Vicenzo, a pessoa faz o registro, mas não tem a candidatura aprovada por alguma impossibilidade técnica, não tem uma certidão, alguma coisa dessa natureza que refoge efetivamente, muitas vezes, ao controle da estrutura partidária, da direção partidária, que desconhece aquele fato. Mas e nessa oportunidade, a Justiça concede, né, concede essa oportunidade para o partido corrigir. Se não corrigir, aí não registra aquela chapa daquela forma. Muito bem. Agora nós temos a questão mais grave, que é a questão da fraude, né? Pois bem, no caso de fraude, né, que a gente vê todo dia nos julgamentos mais recentes, tivemos casos aí no interior agora de fraudes muito graves e que serviram doravante de parâmetro para o TSE e para toda a Justiça Eleitoral. O DRAP, que é o documento de registro, né, das candidaturas, ele é totalmente cassado. Passa a Justiça Eleitoral, na sua instância máxima, tem sido extremamente rigoroso com essa situação. Uhum. Então, se você tem lá a Dona Mariazinha, que é muito querida lá, etc. E tal, mas aí, vem cá, você sempre foi cabo eleitoral, mas eu estou precisando aqui de uma mulher. Uhum. Ela não era candidata, mas aí o camarada bota ela ali como candidata. E ela ali tem a voto só dela, do marido, uma meia dúzia de pessoas, são os votos ínfimos. Aí, que é um critério até um pouco abstrato, mas já é um critério. Você perceber que aquilo ali não passa de uma fraude mesmo, de uma simulacro, de uma situação apenas para cumprir a legislação. Da mesma forma, ocorre com a questão dessa fraude, não só na questão do repasse também dos recursos. E nós tivemos, né, sem ser nessa última eleição, mas na anterior, nós tivemos casos que ficaram famosos, né, você sabe, que foi das candidaturas laranjas que foram feitas e que a pessoa não gastou dinheiro nenhum, recebeu dinheiro, etc. Gastou lá com materiais de campanha que não lhe diziam respeito, né? Adesivos, esses materiais tradicionais e que na realidade estavam sendo carreados para outros candidatos. Hoje a Justiça foi, de certa forma, eu não diria que ela foi pega de calça curta, né? Não foi pega assim, mas ela agora está mais precavida. A Justiça Eleitoral experimentou um momento muito amargo, que foi aquele período das candidaturas laranja, porque foi um fato, você sabe que a imaginação de quem gosta de transgredir é infinita, né? O camarada que é um meliante eleitoral, ele que já começa assim, né? O camarada quer ser deputado federal e ele já começa a transgredir a lei em plena candidatura dele próprio, né? Então, nesse caso, a Justiça Eleitoral está caçando os DRAPs, caçando os registros, que são os documentos, a relação
de candidatos. E aí é feita a recontagem desses votos. Então, se a pessoa hoje, ela tem que pensar 10 vezes antes de cometer um ilícito dessa natureza. Por quê? Porque ela vai ter na porta de sua casa uma série de candidatos autênticos, que gastaram recursos próprios, etc., seu tempo, sua dedicação. Você vai frustrar essas pessoas, né? E você, na realidade, vai usá-los como soldados para combater, porque vai estar lá batendo na porta do camarada. Vem cá, você fez isso aqui, você provocou essa situação dentro do nosso partido e hoje você é o responsável. E isso aí pode, inclusive, acarretar outras ações judiciais em outras esferas decorrentes da perda de oportunidade, do prejuízo civil e a questão criminal. Então, hoje, a Justiça Eleitoral está bem mais rigorosa porque ela está passando realmente a régua nessas relações de candidatos que dentro dela existe a laranja podre ali. Tem uma estrutura ali que é fraudulenta. Então, olha, vamos passar a régua em tudo, porque aí é que responsabiliza e chama realmente todo o partido a se juntar à Justiça Eleitoral contra essa pessoa que teve essa iniciativa malévola para a democracia. Agora, doutor, o tamanho da importância nós sabemos da representatividade feminina, mas eu gostaria de saber, de fato, o tamanho da efetiva participação das mulheres na eleição e na composição dos tribunais eleitorais. Pois é, a ministra Carmen Lúcia, de uma forma muito feliz, né, teceu comentários que são, como eu disse anteriormente, válidos para toda a sociedade, né? Se você não concede oportunidade dentro de um partido para pessoas, as pessoas são dirigidas, e mais ainda dentro desse grupo, mulheres e pessoas negras, pessoas pretas, você verifica que também nas outras entidades, né, governamentais, outras estruturas institucionais, isso também ocorre. No próprio, e eu acho que ela chamou uma responsabilidade muito relevante, trouxe ao debate, de que, de fato, até no próprio legislativo, nós não temos uma igualdade efetiva. Mas, olha, eu posso até lhe dizer que isso decorre muito daquela questão que nós tratávamos anteriormente, que é a questão que vem de uma triste tradição, da época ainda da descoberta do Brasil, do Brasil naquele momento ali que sempre foi cartorial, e que isso foi permeando toda a estrutura, as estruturas governamentais, institucionais, e que hoje nós precisamos rever, né? Naturalmente, viu, que os homens têm uma participação, e eu sempre ouço esse discurso, olha, as mulheres não vão para as minas de carvão, os homens, as mulheres não vão para as plataformas de petróleo, etc. Mas as mulheres, além da visão romântica que a gente vê no Dia Internacional da Mulher, que a gente vê muitos discursos inflamados, dizendo, olha, se não fossem as mulheres, nós não estaríamos aqui. Não, acho que passa longe dessa questão. Né? Eu até dedico o meu livro, eu faço uma dedicatória muito delicada, assim, a 4 mulheres com quem eu convivi, que são da minha família, e que me ensinaram muito. Mas não por serem mulheres, mas porque são capazes. Porque são capazes, têm tirocínio, têm inteligência, capacidade de raciocinar, senso crítico. Então, é por esses valores que nós temos que trazer, que nós temos que proporcionar essa igualdade. E não porque a questão da mulher, porque ela é um ser delicado, porque é mãe, o caráter maternal, eu acho que vai muito além disso na construção da sociedade, que é a capacidade mesmo efetiva de participação com a sua inteligência, com o seu tirocínio, a mulher participar, como com essa feliz debate que foi proporcionado por uma ministra, de dizer, olha, no próprio judiciário, e a interpretação essa que eu consegui captar, nós precisamos corrigir toda essa questão da igualdade em todas as instâncias. Nós temos que fazer também o dever de casa, nós temos que proporcionar isso nas vagas, nas oportunidades e, naturalmente, respeitando a configuração estrutural, humana de cada um, homens,
têm as suas características e as mulheres têm a outras. Mas do ponto de vista ainda mais na modernidade, no mundo moderno, onde você vai colocar à disposição a sua capacidade, a sua inteligência, não há razão de nós fazermos distinção de participação entre mulheres e homens. Né? Agora, doutor, nós falamos muito sobre a participação, sobre o TSE estar bem ativo para que essas cotas sejam cumpridas. Agora, os tribunais regionais eleitorais, tem alguma coisa que eles possam fazer de diferente, já que são as primeiras portas a serem batidas? Pois é. A estrutura eleitoral do Poder Judiciário nesse aspecto é uma estrutura muito grande no Brasil, uma estrutura bastante... E não considero que seja expressiva e grande por exagero, não. Eu acho que ela é necessária. Eu acho que a democracia é importante e nós precisamos preservá-la com estruturas eficazes. Mas é uma estrutura grande. Então, essa roda, ela para girar, demora muito. Então, o debate, primeiro, vem nas instâncias maiores, que são debates mais aprimorados, no meu ponto de vista, porque eles envolvem pontos de vista de várias partes do país. Não estou fazendo um julgamento do fato do tribunal ser regional ou não, não é essa a questão, mas ela serve para justamente chamar a responsabilidade essas instâncias estaduais. E à medida que isso vai diluindo para um dos 5.500 e tantos municípios brasileiros que nós temos, a questão ainda é mais grave. Por quê? Porque no interior, muito embora hoje a comunicação seja muito profunda e bastante acessível, mas ainda nós temos os preconceitos ainda estão muito enraizados nas instâncias mais afastadas das capitais. Então isso aí demora muito até chegar aquele juiz tradicional, aquele juiz que é lá do interior, lá da Bahia, etc., que é da minha terra, né? Eu sou baiano, mas aquele juiz, eu já vi coisas absurdas de juízes eleitorais. Eu já atuei muito no interior. E você verifica coisas que não tem que não aconteceria numa outra instância. Então, e isso leva a crer até uma crítica, muitas vezes, né? Não, de advogados, né? Não, eu dou entrada lá porque eu sei que isso vai ser julgado só nas instâncias. Ele só faz um protocolo. Cumpre o rito. Ele cumpre o rito e isso vai ser discutido no TRE, vai ser discutido no TSE. Mas eu compreendo que essa coisa vai chegar até aos tribunais regionais eleitorais e penso que o judiciário eleitoral nos estados, ele, pelo fato dele ter um rodízio muito grande, em Brasília, sobretudo, eu atuo muito pouco aqui, muito pouco mesmo. Porque aqui nós temos eleição aqui de 4 em 4 anos, aqui eu pouco atuo, aqui não tenho muito assim, interesse. Mas interesse assim do ponto de vista, porque eu gosto do embate mais em outros locais. Mas eu vejo assim que falta um debate mais aprofundado por parte dos desembargadores que são destacados para ir para os TRS. Sabe? Eu acho que eles têm uma visão ainda muito... Se o camarada veio, né? Eu falo camarada assim no sentido até carinhoso, né? Mas se o desembargador ele provém de instâncias que atuam mais no direito civil, etc., ele leva muito esse ranço e às vezes desconhece um pouco da dinâmica política. E isso reflete muito na questão, inclusive, das prestações de contas, sabe? Eu observo assim, coisas assim muito estranhas nas prestações de contas, né? Quando eu imagino, tudo pode acontecer. Quando eu imagino, olha, esse caso aqui, isso aqui não vai ser aprovado, porque não estou vendo todos os elementos aqui para aprovar essas coisas. Aí a conta é aprovada. E ocorre o inverso. Você olha, está tudo direitinho. O camarada disse, não, mas não comprovou, etc. E isso, todos os partidos, e eu tenho muito contato assim com o pessoal, os contadores, né, de partidos, vários partidos, conversam às vezes comigo e tal. Eles falam assim, olha, é uma loucura isso. Então eu vejo assim que há necessidade de ampliar o debate, porque política não é algo engessado. Certo? Você, por exemplo, imagina que eu tenho um livro na área de propaganda eleitoral e você imagina, por exemplo,
que uma pessoa presta um serviço como militante pago. Aqueles que a gente vê, às vezes, acompanhando, né? Como é que você vai delimitar, exigir, por exemplo, que uma pessoa faça uma nota fiscal daquilo ali? Qual é o serviço que você prestou? Se não, eu sorri, né? Balancei a bandeira? Eu carreguei a bandeira e eu fiquei ao lado do candidato, entrei com ele na feira. Como é que você vai descrever isso? E você verifica algumas decisões que beiram isso. Só, olha, não foi discriminado com detalhes aqui a atividade que foi feita por esse cabo eleitoral. E a Justiça Eleitoral, no TSE, só diz o seguinte: cabo eleitoral é aquela pessoa que se dedica a obter votos para um candidato. Ponto. Mas você ainda encontra nos tribunais regionais eleitorais entendimento mais subjetivo. Não, cadê a descrição detalhada? Como é que você vai descrever a atividade detalhada do cabo eleitoral? Mas a Justiça Eleitoral em muitos estados ainda acontece isso. Senão eu quero um detalhamento maior. Agora você avalie isso com relação, se nós temos um judiciário que entra a miúde já que você chamou ao debate essa questão dos tribunais regionais eleitorais, agora se avalie para cumprir uma decisão, são decisões relativas à igualdade feminina e étnica, até enfiar isso na cabeça de todo esse corpo jurídico imenso, que não é só a questão do desembargador, do juiz eleitoral, não. Todo o corpo jurídico, os assessores, os servidores das cortes eleitorais, que muitas vezes o machismo impera ainda, sabe? Em todas as instâncias, como é que você vai fazer? Se você não fizer uma reeducação, debates regionalizados, e, já que você me pergunta, o que é que eu acho que a justiça pode fazer? É isso. Debates, como nós estamos fazendo aqui. Não virar leite de caixinha, não virar interpretação literal, porque política não é uma interface entre o que está na norma e o ser humano. E isso aí é muito flexível. Você flexibiliza pela forma, o candidato é uma propaganda ambulante, toda a estrutura também tem que se flexibilizar, os arranjos políticos são muito flexíveis, então eu compreendo que não há outro caminho senão, se você quer aprender a andar, você tem que andar. E eu acho que nós temos que caminhar nesse sentido do debate. Eu penso, e eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral tem feito muito isso, de levar ao debate para esses tribunais regionais eleitorais, nas pontas. Dr. Newton Lins, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui a respeito da participação feminina nas eleições, nas estruturas partidárias. Dr. Newton Lins, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos sobre a participação feminina na política. Tem mais alguma coisa que o senhor queria destacar? Eu acho importante nós sempre levarmos as questões mais graves para a discussão. Não fugir, não se enquadre apenas no que você verifica hoje na internet, aquela coisa, você não beba só dessa água. Pegue as questões polêmicas, participe. Se você quiser ter o nosso livro, Direito de Propaganda Eleitoral, Comentários Jurídicos, onde a gente disseca a questão da legislação. Mas o debate tem que ser sempre polêmico, como a gente traz aqui nessa data hoje, aqui, nessa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado ao Dr. Newton Lins. O programa está sempre de portas abertas. O Justiça em Foco dessa edição semanal fica por aqui. Acompanhe os nossos conteúdos no nosso canal do YouTube e a revista eletrônica no site justiçaemfoco.com.br. Obrigado pela sua audiência. Eu, Marco Vicenzo, pelo Justiça em Foco.